Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Hoje com a doutora Tatiane Fiore falando sobre Previdência Social. Doutora Tatiane, falamos até agora de benefício, quem tem direito, quem não tem, mas vamos ao mais importante. Como se calcula, como se chega ao valor desse benefício? Bom, atualmente, não vou nem mexer com as regras anteriores de Previdência, apesar de que alguns segurados ainda têm direito. Atualmente, nós fazemos uma média da capacidade contributiva dessa pessoa, de 80% das contribuições, que é o que nós chamamos de fator previdenciário. Foi estabelecido um cálculo e aí faz uma média pela perspectiva de vida, o valor do salário de contribuição que ele utilizou durante esse período, utilizando-se os maiores salários para poder fazer essa perspectiva de valores. Entendi. Nós ouvimos muito nas ruas que as pessoas costumam dizer o seguinte: eu contribuía com 4, 5 salários mínimos por mês e agora estou recebendo 3, 2. Como se explica isso? Como podemos dizer isso para o assinante, que o INSS difere essa forma de contribuição e de pagamento de benefício? Na verdade, o reajuste do salário mínimo e o salário do benefício são índices diferenciados. Teve já até discussões dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do âmbito jurídico, de, na verdade, igualar, fazer a mesma contribuições. Só que o que nós devemos levar em consideração é a capacidade de compra. Não vamos ser hipócritas de dizer que mantém a capacidade de compra, mas o reajuste das parcelas deixa de ser o salário de contribuição a ser o salário do quê? De benefício. Então tem essa diferenciação realmente de valores ao longo do decorrer dos anos para esse benefício. Doutora Tatiana, desculpe a insistência, eu vou voltar um pouquinho ainda lá na questão do deferimento do benefício. Uma situação que me preocupa muito é a questão do menor. Né? O menor, normalmente, quando ele perde a mãe ou o pai, é o que fica mais desamparado pela própria fragilidade dele. É verdade. Como é que nós trataríamos o menor estudante, por exemplo, o menor sob guarda? Nós temos lá no ECA a possibilidade do deferimento de uma guarda provisória para efeitos previdenciários. Né? Então, é aquele menor que está protegido sob guarda de uma terceira pessoa, que às vezes não tem nenhum grau de parentesco, mas que ele está protegido para fins previdenciários. Então, como é que fica a situação do menor? Até que idade nós podemos considerar esse menor? Nós temos aí a questão, a maioridade civil, hoje 18 anos, quer dizer, com 18 anos o menor perde o benefício, ou o menor sob guarda, o menor estudante. Como é que funciona isso? Eu gostaria que você desse uma esclarecida, trazendo um pouco mais de informação a respeito dessa questão. A questão do menor, para a Previdência Social, menor até 21 anos. Existem discussões que já estão praticamente pacificadas dentro da Justiça Federal, que o menor, no caso do estudante, nós podemos conseguir essa ampliação até os 24 anos. Apesar de existir ainda um entendimento contrário através da súmula 37 da Turma Nacional de Unificação, que nós chamamos de TNU. Mas até 24 anos. Por que 24 anos? Porque é a data que considera-se menor para o imposto de renda. Então, se eu posso declarar ele como dependente até os 24 anos, eu consigo essa extensão como dependente estudante até os 24 anos. A concessão do menor sob guarda já está pacificado também pelo artigo 33 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele está sob guarda, ele tem direito a estar recebendo até completar os seus 21 anos. Emancipado. Se eu trabalho e tenho renda suficiente para me manter, eu sou emancipada. Se eu casei, eu sou emancipada. E todas as outras condições do Código Civil, na verdade, então, cumprindo a emancipação, eu perco o direito desta guarda. Aproveitando, eu vou até fazer um encaixe com relação ao decreto que eu tinha comentado, que fez essa alteração com o menor. Porque dizia que o filho menor e o inválido, tá, tinha que ter esta comprovação da invalidez ou da menoridade, dessa dependência, até, no caso, antes do falecimento.
Se não fizesse essa comprovação da invalidez deste filho menor ou deste inválido, não poderia ser feito depois. Ele não teria direito a este benefício de pensão por morte. Ocorre que a lei de benefícios ela é clara e sucinta. Ela não deixa espaço para brechas para a gente fazer essa discussão. E aí o decreto veio trazendo essa discussão. A lei fala, menor inválido de qualquer idade ou filhos menores até os 21 anos tem direito a receber a pensão por morte. Como que fica a questão da cota-parte? É interessante a gente estar comentando, que é a questão da partilha. Tenho 3 filhos menores mais a mãe, tá? A mãe tem direito e os 3 filhos menores têm. Então, quer dizer, se é R$1.000, eu divido R$1.000 por 4. Cada um vai estar recebendo R$250 de pensão. Cada um, quando vai se emancipando, vai tendo essa maioridade, ele vai perdendo a cota-parte. Eu não recebo? Vai sendo subtraído dessa pensão? Não. Essa parte dele vai sendo acrescida e subdividida para os outros filhos. Então, aí passa de ser, 333 e 33, e aí assim só até... Só uma curiosidade, se você me permitir. A viúva recebe o benefício. Sim. Se ela voltar a casar, ela perde o benefício ou continua recebendo? Ela continua com direito ao benefício de pensão por morte. A pensão por morte, na verdade, ela só não cumula, que é o que a gente chama da tese da viúva negra, aquela esposa que casou nova e vai matando todos os maridos, né? Não é pra aí, não. Mas é verdade, nós temos, até surgiu uma polêmica muito grande há um tempo atrás sobre o efeito da jovem viúva, aquela que vai sendo um ônus da sociedade, que a gente vem carregando, né, o sustento dela, porque ela ficou viúva muito nova. Então, não pode acumular pensão por morte de esposo com pensão por morte de esposo. Eu posso optar, sim, pelo benefício melhor. Então, eu tenho um benefício de um salário mínimo, eu tenho um benefício no teto, que hoje nós estamos em 3.000 e um pouquinho. Então, eu vou optar pelo benefício de R$3.000 da contribuição. Porém, eu posso acumular pensão por morte de esposo com pensão por morte de filho. Isso é interessante porque muitas vezes as pessoas não requerem. Então, eu tenho um filho que veio falecer, ele ajudava na economia da casa. Então, eu posso entrar pedindo, demonstrando essa dependência econômica. Quer dizer que, da mesma forma, os filhos também podem acumular a pensão por morte do pai e da mãe? É isso? Não. Não? Não. No caso, assim, o filho menor ele vai ter que optar também por esta pensão. Ou a do pai ou a da mãe. Ele não recebe as duas pensões. E o assistencial também, porque a gente fala do LOAS, que a gente costuma muito... o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, na verdade. Que é o benefício onde nós vamos ter ao deficiente ou ao idoso que não tem condições de sobreviver, porque a renda da família acaba sendo, por pessoa, até 1/4 de um salário mínimo. Então, eu posso fazer opção. Se eu tenho uma esposa e eu tenho um filho inválido menor, e os dois recebem a pensão por morte do pai, eu posso fazer a opção da esposa receber a pensão por morte e o filho o benefício assistencial. Mas os dois, pro filho não é cumulativo, a pensão por morte do pai e o benefício assistencial. Vamos imaginar a seguinte situação, doutora Tatiana. É muito recorrente, é muito comum o deferimento de uma aposentadoria, por exemplo, e a necessidade de uma revisão pela via judicial dos valores dessa aposentadoria. Hoje nós temos um assunto novo aí que eu gostaria que rapidamente fosse abordado, questão da desaposentação. Quem se aposenta e depois busca retomar e se desaposentar, né? Perfeito. A dispensão. Então são situações novas e eu gostaria de que rapidamente pudesse ser esclarecido, caso de revisão da aposentadoria, como é que fica a situação, caso da desaposentação e da dispensão. Pudesse rapidamente, eu sei que o assunto é complexo, mas televisão é isso, o tempo é curto e a gente tem que ser criativo. Né? Elucidada. Isso. Bom, a revisão, a desaposentação e a dispensão são 3 institutos praticamente diferentes. Eu discordo, para mim não existe a dispensão. Eu não sigo a dispensão, tá? Mas eu vou explicar o que os doutrinadores vêm entendendo. Revisão. Eu recolhia e eu tinha um índice. E esse índice, na verdade, sofreu um reajuste, uma inflação, uma correção que não foi correta. Esta é a revisão. Eu vou corrigir os índices deste benefício previdenciário. A desaposentação.
Eu me aposentei, eu continuei trabalhando e recolhendo. Eu tenho mais 10 anos de recolhimento, que não estão fazendo parte desta minha aposentadoria. Então, o que eu faço? Eu vou pedir a desaposentação para que no cálculo desta aposentadoria, estes 10 anos trabalhados após venha a ser complementado nesta aposentadoria, eu passar a ter um acréscimo neste valor deste cálculo. Por que eu não acredito na dispensão e eu não sigo essa teoria? Para mim, continua sendo desaposentação. A dispensão, eles falam que quem vai pleitear essa desaposentação para o cálculo é a esposa a viúva, tá? Então, ele estava aposentado, ele continuou trabalhando e veio a falecer. E esse período não está acrescido dentro da aposentadoria dele. Então, ela ganha o direito ao benefício de pensão por morte. Tendo a pensão por morte, vai entrar o quê? Com um pedido para desaposentar para poder rever a pensão por morte. Só que a pensão é um direito personalíssimo. Quem pode recorrer e ter esse direito à revisão só é o segurado. Então, a despensão acaba sendo toda vez indeferida. Nós não temos nenhum precedente ainda jurídico de aprovação, mas de desaposentação nós já temos vários no mercado. Doutora Tatiana, o assunto ele é muito interessante. E conversamos aqui antes do programa, a doutora me disse que existe um evento programado já para a Ordem dos Advogados do Brasil a respeito do tema. A doutora poderia nos dar uma pincelada do que seria esse evento, quando aconteceria e como se inscrever e participar? Posso sim. O evento, na verdade, vai ser dia 30 de abril. Nós vamos estar, é um sábado, nós vamos estar reunidos das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, desculpa. E nós vamos estar tratando quando o trabalho adoece. 30 de abril foi uma data proposital, porque dia 28, na quinta-feira, é o dia do acidente, das vítimas do acidente do trabalho. É um dia que foi implantado desde 2003 pela Organização Internacional do Trabalho. E dia 1º, que é domingo, que é o dia do trabalho. Então, uma data que a gente fez de propósito. A inscrição é feita por e-mail, tá? É claudia@oabguarulhos.org.br ou nos telefones da Casa do Advogado, que já foram comunicados pelo Dr. Clóvis. 2468-8199, ramal 33. Ramal 33. E nós vamos estar falando, então, quando o trabalho adoece. Falando de temas trabalhistas e de temas previdenciários. E os convidados, doutoras? Os convidados. Nós vamos ter o Dr. Carlos Gouveia, que é o Carlos do curso Legale. Nós vamos ter o professor Rogério Marchi, que já esteve aqui presente. Nós vamos ter o Dr. João Optes Júnior, que é um médico perito, falando de perícias, incidências, como ler laudos e outros temas pertinentes. O Dr. Sodero, falando sobre doenças ocupacionais, Jorge Bolsinhas, discriminação, Sônia Mascaro, falando sobre dano moral, eu com o próprio tema Quando o Trabalho Adoece, entre outros convidados que, né, até desculpem eu não citar o nome, mas é porque nós vamos ter 10 palestras no dia falando sobre esses aspectos. Um pacote de fralda geriátrica que nós vamos estar doando para uma instituição que abriga 60 idosos. Pelo nome dos palestrantes, dos convidados, certamente já podemos afirmar de que terá um absoluto sucesso. Já conhecemos vários desses colegas profissionais e será realmente uma manhã e tarde de muita informação para os interessados. Agora, quem é que pode participar desse evento, doutora Tatiana? É só advogados, acadêmicos ou outros profissionais? E a população, o assinante da TV Destaque, como é que poderia estar participando do evento? Todos podem participar, né? Vai ser um evento aberto ao público em geral que tenha interesse na área. Às vezes eu sou um profissional doméstico, eu sou um profissional liberal e eu tenho interesse de ver como eu posso melhorar. Nós vamos discutir, na verdade, melhoras para o ambiente de trabalho de qualquer natureza, ou o empresarial ou o doméstico. E só gostaria de agradecer 3 patrocinadores que são especiais para mim, que na verdade estão, no nome dos 3, todos os outros que estão contribuindo de alguma forma, que é a Padaria Favo de Mel aqui de Guarulhos, o Curso Legale e a LTR, a editora. Doutora, nosso tempo é curto, nosso programa chegou ao fim. Eu quero convidar aí o assinante da TV Destaque para que participe do nosso programa, mande sugestões, perguntas,
peça convidados que os senhores queiram conhecer e nós aqui teremos o maior prazer de trazer aqui no estúdio da TV Destaque para levar o senhor, a senhora, um pouco mais desse grande campo de ciência que se chama direito. Até a próxima semana.